Olá, olá, senhores. Mais um vídeo. Número 37 da Família da Luz. É o livro dos Pleiadianos, de Bárbara Marciniak. E esse livro, como o livro Terra, o livro Mensageiros da Luz, ele fala do que tem acontecido, né? Nessas centenas de anos que vivemos aqui na Terra, procura nos despertar e também é muito direcionado à família da luz, que são seres que vieram em tempos primórdios ajudar os habitantes aqui da Terra, e aí ficaram aqui presos. Alguns ficaram presos, esqueceram quem são. Outros vieram com missão, com o decorrer do tempo, né? São mais recentes, e quando chegam aqui também esquecem da missão. Então, todos esses livros dos Pleiadianos é mais também para o despertar desses seres. Nem todos aqui estão com missão, ou seja, médiuns, uns têm missão, outros são endividados, ou seja, vieram ser médios para ver se melhora a situação deles. E ajuda que os seres da família da luz vêm fazer aqui, nem todos são para divulgar os ensinamentos, as informações. Alguns vêm cuidar das crianças, outros vêm cuidar dos velhos, outros vêm cuidar no setor de medicina, alguns, porque a maioria dos médicos são endividados, mas outros não. Alguns cientistas são colocados aqui, são da luz, outros não. No ensino, uns são da luz, outros não. É assim, é tudo misturado. Bom, então vou ler aqui, vou ler o capítulo no e-book, vou ler o capítulo 4, Sua Grande Herança. Eles falam muito na nossa herança, né? Que nós temos a nossa herança. Deixa eu virar o computador. O óculos. Quando nós falamos a vocês sobre esse grande livro da Terra, nós queremos que vocês entendam que a fonte dessas histórias, que são vivas e ricas, está armazenada nos anais dos seus genes, em nós mesmos. Se assim vocês pudessem lê-las. Então, se sintam como se nós tivéssemos acesso a um conhecimento que será para sempre mantido fora do alcance de vocês. Tudo o que vocês desejam saber pode ser descoberto, bastando para isso que vocês aprendam a utilizar o excelente computador biológico que são vocês. Eu até já comentei isso, que nós somos como um computador, né? Que tudo fica formatado em nós, os nossos pensamentos, as ações, o que fizemos no passado, no presente, e será o que faremos também no futuro. Agora que vocês têm lido nossos relatos e contos sobre a sua história, vocês podem ter notado que nós pulamos de um ponto ao outro e dizemos um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Isso é feito para que vocês não pensem em seu passado a se desdobrar de uma forma linear. Nós queremos que vocês
Descubram quem vocês foram, quem são, seus ancestrais, de uma forma diferente, uma forma que pode parecer ser aleatória e dispersa. Quando nós olhamos no livro da Terra, nós vemos os pontos-chave das junções, onde as pontes são sempre construídas durante as mudanças da era. Vocês estão em um desses pontos, e é compreendendo os seus seres físicos, a sua estrutura biológica, que vocês serão capazes de acessar o mesmo panorama e pontos de vistas que nós temos. Nós apontamos para os seus ancestrais, sugerindo que eles passaram pelas mesmas provações e tribulações, e é importante para vocês explorarem mais a vossa árvore genealógica, à medida em que vocês aprendem mais sobre a vossa identidade. Essa árvore genealógica seria um passado muito longínquo que vocês têm que fazer, nós temos que fazer para lembrarmos. Por exemplo, vem lá da época da Atlântida, um pouco depois, ou mesmo antes da Atlântida, porque antes da Atlântica existiu a Lemúria, então existiu a Gondedulândia e outros lugares em que não foi possível achar, vamos dizer, escritos, né, hieroglifos sobre essas eras anteriores. Mas quando ele fala isso, quando eles falam árvore genealógica, é o passado. Muitos disseram que se lembraram quem era quando eu no primeiro canal lia o livro Os Mensageiros do Amanhecer. E muitos se lembraram. Uns disseram que lembraram que era de Pleiades, outros de Artúrio, outros, Órion parece, e outros lugares, né? Então, muitos conseguiram lembrar, mas nem todos vão lembrar, né? À medida em que vocês aprendem mais sobre a vossa identidade, sobre o que vocês valorizam e sobre quem vocês pensam que são, o vosso potencial de crescimento interior vem dos materiais básicos fundamentais da vossa verdadeira ancestralidade. Deixa eu falar uma coisa. É muito bom a gente recordar as nossas ações quando criança, que isso vai ajudar um pouquinho. Você era uma criança muito má? Era uma criança que batia nas outras crianças? Era meio revoltada? Ou você era uma criança muito pacífica, que não reclamava, não pedia nada, vivia o que lhe era apresentado, gostava de coisas pacíficas, brincadeiras pacíficas, etc. Isso vai ajudar um pouquinho. Sabe por que vai ajudar um pouquinho? Porque a gente sempre muda, né? Quando adulto, dependendo da educação que a gente teve, do ambiente em que a gente viveu e das coisas que a gente passou na vida. Então a gente se automodifica do que era. E às vezes você descobre que você era melhor quando criança. Então, se você descobrir que era melhor como criança, então você já sabe que o teu caminho é o do bem, é da luz, certo? Isso vai ajudar pelo menos nesse aspecto, tá? E
E crianças, às vezes, que eram violentas, continuam um adulto violento, mas outras melhoram até, né? Então, aquela que melhorou, quando ela lembra o que fazia anteriormente e vê, poxa, eu era pior quando era criança, agora eu estou melhor. Isso ajuda também. Bom, o vosso potencial de crescimento interior veio dos materiais básicos fundamentais da vossa verdadeira ancestralidade. Parte das oportunidades proporcionadas a vocês nessa mudança da era de peixes para a era de aquário é o movimento de mudança do pensamento linear, né, aquele pensamento em que os que nos governam há milhares de anos, que mandam nas religiões, mandam nos governos, porque tem o tal governo oculto, né, que se diz governo oculto, mandam nos setores da educação, da medicina, etc. O vosso potencial de crescimento interior vem dos materiais básicos, fundamentais da vossa verdadeira ancestralidade. Parte das oportunidades, etc, 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 eu já li, tarará. Se vocês fossem atirados instantaneamente de uma era para outra, seria um considerável choque para o seu sistema nervoso, mas dentro da linguagem sanguínea da vossa ancestralidade está a habilidade de mudar a vossa realidade através da mudança das vossas percepções. Na Terra, do final do século XX, vocês estão redescobrindo os fenômenos psíquicos, o fator psi, como vocês o chamam, ao qual os pagãos e as bruxas conheciam como o espírito ou éter. Os líderes religiosos que organizaram e venderam a versão deles do Criador de Deus para vocês, sempre sustentaram que os poderes psíquicos eram coisa do diabo, porque eles não queriam que as pessoas adquirissem esses poderes. Com o passar do tempo, seus ancestrais optaram pelo medo e a crença em uma autoridade fora de si mesmos, abdicando não apenas do pensamento, mas do bom senso também. Ora, a gente sabe que quem não andava na linha desses que os manipulam eram castigados, eram mortos, eram aprisionados, ficavam lá morrendo de fome, de sede, etc, né? A gente sabe disso. Então, não é bem que escolheram medo, mas quem lutava contra isso tudo morria. Então, já que morria um, morria o outro, então o que fazer? Eis a minha pergunta para eles, o que fazer nessa situação? Todo esse conhecimento está armazenado no seu sangue. De maneira semelhante, a sua Bíblia proclama que a humanidade foi criada por um Deus hebreu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Entretanto, em eras bem anteriores a isso, os verdadeiros deuses, que são seus antigos pais, criadores, vieram para cá de todas as partes da existência. Segundo os pleiadianos, foram convidados seres de vários orbes, vários planetas, para fazerem vidas aqui. Mas aqui já havia vida, havia seres
tipo macaco, Neandertal, e então eles pegaram esses seres, esses homens das cavernas e mulheres das cavernas, e introduziram de extraterrestres. Mudaram até formato, né, do corpo também. E depois os seres foram evoluindo por si mesmos, né? As sementes e as ideias deles foram transmitidas através dos tempos e traços da sua existência ainda podem ser encontrados na maioria dos lugares do seu planeta, na América do Norte, do Sul, na Austrália, na Indonésia, Ásia, Índia, Europa e África. As massas de terra mudaram e se moveram ao longo do tempo. Houve cataclismas. Deixa eu parar aqui. Houve cataclismas, senhores, vulcões, enchentes. Houve realmente um dilúvio em certos lugares. E nesse dilúvio foi modificada as informações. Teve muita invenção, muita coisa errada. Inclusive sobre a Arca de Noé, a versão que foram levadas espécies aqui da Terra para que depois pudesse ser feito, os genes, né, ser feito novamente, porque foi eliminado, né, muita gente. Tem essa versão, né? Mas aí disseram, botaram o nome de Noé, que fez aquela arca e tal, não sei. Pode até ter sido numa parte da Terra, ter acontecido isso do Noé, mas em outra, onde estava a aglomeração de extraterrestres, pode ter acontecido isso dessa outra versão, porque cada raça conta. Vem uma raça extraterrestre e diz, nós criamos você, aí vem a outra. Nós criamos você. Aí as pessoas ficam zonzas. Afinal, quem é que? Foram os Anunnakis? Foram os Pleiadianos? Quem é que foi? É como essa confusão de dizer que Hercóbulos é o planeta Chupão. E Nibiru também, que é o planeta Chupão. Aí a pessoa fica, afinal, qual dos dois? Segundo informações pleiadianas, o Hercóbulos que é o planeta Chupão. Nibiru é o planeta ou a nave planeta dos Anunnakis que estiveram aqui e levaram o ouro. Fizeram o que os portugueses fizeram no Brasil. Vai ver que eu acho que a raça portuguesa ela é muito misturada, gente. Ela é misturada com celta, visigodos, godos, mouros, islâmicos, né? Os árabes islâmicos, judeus. Olha, tem muito mais raças. Mas ali esteve uma raça que eles denominaram serpente, e essa raça existiu, que ela morou no subsolo da Terra, porque são raças que não gostam da luz, sabe, do sol, não gostam, e foram morar lá embaixo, e reptilianos, e draconianos, e pelo jeito dos mais antigos, não dos agora são diferentes, né, porque vai evoluindo. Eu creio que lá tem qualquer lugar que você vá tem palácios, né, com aqueles portais enormes, altos, quer dizer que eram seres altíssimos que frequentavam aquilo, que moravam ali, e eram extraterrestres, mas não, vamos dizer, eu acho que não eram da luz, até porque os seres serpentes estiveram lá.
e uma certa maneira que alguns têm, não são todos, eu acho que talvez seja o gene que ainda está um pouco aflorado, né, dessas espécies de raças. E lá, nesse país, que eu tive a oportunidade de estar lá, né, minha família foi lá e me levou, eu sentia uma energia muito forte, que eu não entendia aquilo, mas não sei, até me dava mais. Quando nós voltamos, assim que eu botei o pé lá no cais, que a gente veio naquela época, era navio, né? Que eu botei o pé no meu cais, parece que eu levei um balde de água fria. Minha energia mudou completamente. Fiquei assim, ó, mole até hoje. Impressionante. E o pessoal lá é muito ativo. Ó, neve caindo, 0 graus, 2 graus, o pessoal enfrenta e vai e caminha ali. É neve acima da bota e vamos lá, eu também ia, porque não sei, a energia lá é diferente daqui. E à medida que o tempo foi passando aqui com as minhas pesquisas, eu soube que tinha uns certos lugares lá que faziam um tipo de experiência, vamos dizer, para as pessoas evoluírem. Assim como faziam no Egito, faziam de umas outras maneiras ali. E tinha também, né, antigamente, as bruxas, que nada eram, como eles falam aí no livro, que eram pessoas paranormais, pessoas que tinham mediunidade e se comunicavam com os espíritos, né, com outros seres. Então, ali havia, não sei se ainda há, muita energia e também tem muita, como é que eu vou dizer, muita vegetação, muito pinheiro, muito carvalho, eucalipto, oliveiras, sabe, muita coisa, e essas árvores dão muita energia também, né? O mar onde saiu as caravelas, impressionante. Eu tive até medo de chegar na beira, porque não tem proteção. Não tem proteção. A pessoa que tiver problema assim, não posso estar nas alturas, aí, ó, tonta, cai lá embaixo, adeus. Não tem salvação. É uma profundidade impressionante. O solo, né, aqui, o solo é como se fosse assim uma pedra. O negócio é feito de pedra aqui, aqui é plano, né? A gente está aqui, né? Ó. É muito, a gente tem que sombrar. E aqui o mar, que aquele mar parece um oceano, super azul. E aí, ali tem um magnetismo, pode ser que aquela parte ainda pegue a Atlântida que foi afundada, que ela pegava um pouco ali, né, da pontinha da Europa, que é justamente Portugal, né? Então aqui eu senti uma força muito grande, eu tive até medo, eu acho que até depois eu recuei, que eu senti medo. E quando eu olhei para o horizonte assim, né, para o mar lá, sabe o que é que eu senti? Senti vontade de ir pelo mar adentro. Então era isso que eles deviam sentir e que os conduziu nas caravelas para descobrir o mundo, né? Acabaram descobrindo aqui o Brasil, que eu acho que foi direcionado pela espiritualidade para que eles colocassem religião, mais isso, mais aquilo, que hoje é a pátria, que aquilo foi o primário, né? Porque hoje o Brasil, Rio de Janeiro principalmente, vai ser a pátria ainda não é, mas vai ser a pátria do Evangelho. E é isso que eu senti. Aqui eu posso ir lá no mar olhar, posso mudar de praia olhar, é tudo assim, falando uma palavra bem popular, deslavado, energia deslavada aqui.
adorei estar lá. Que a energia vibracional me fazia, sabe, ter mais alegria, vida. E o pessoal lá é assim, são muito diferentes do pessoal daqui. O pessoal que vem de lá para cá é diferente. Deve ser da energia, não sei, daqui. É assim. Então, ali tem um mistério. E quando dizem que a Lisboa é a cidade da luz, é impressionante. É a cidade da luz, realmente. É como se a luz do sol ali brilhasse muito mais intenso. E também à noite ela é muito iluminada, né? Muito mais, tem outros lugares lá que também são assim iluminados à noite. Então, lá, o mapa é assim. Então, aqui. Então, ela é banhada. Aqui é a Espanha. Então, é banhada pelo mar. Talvez por isso, né? Mar e mar. Então, essa região aqui, não, é banhada pelo mar, que dá fronteira, tem várias fronteiras com a Espanha, dá fronteira. Então, ela é banhada pelo mar, né? Então, eles podiam seguir nessa direção para o descobrimento da coisa que já existia, mas queriam descobrir. É engraçado. Aqui poderiam seguir para cá, como seguir na frente. Eu não sei, quando o navio sai do cais, ele vem assim nessa direção, mas depois eu não reparei qual lado que ele seguia, se ia para cá ou continuava assim, não lembro. Então, força do mar, força e o vento é muito forte, tanto que lá usam muito o lenço no cabelo, porque o vento, o cabelo da pessoa está sempre voando. Quase todo dia venta, tá? Naquela época que eu estive lá, foi em 1966, era assim, agora está diferente, não sei. Então, bom, vou apagar aqui. Eu acho que é o 554. Se não for, depois embaixo eu mudo, porque vai ficar aí no quadro, né? Então, vou continuar a leitura aqui. Eu intercalo outros conhecimentos para vocês, né? Ficarem sabendo, então. Eu estive numa região interior, né? Não é aldeia não, mas é uma cidade do interior, chama Vila, cidade do interior, que é pequeno. Então existia o Poço dos Molgos, que a gente via também, ficava lá longe, a gente via, era um poço mesmo, mas muito largo, né? Como se fosse um lago. Ninguém ia lá, né? Fui conhecer de longe, né? Mas ninguém se atirava lá não, porque diz que sumiram pessoas quer dizer, sumiram, não aparecia o corpo, sumiram, entraram na água, sumiram. Então ali pode ter alguma passagem secreta que vá para alguma base secreta, bases de extraterrestres, pode ser extraterrestre da não-luz ou da luz, e diz que há uma passagem quando a Terra era uma só, né? Uma só. Ela não tinha essas partes de água, né? Como ali está falando. Então, havia túneis, por exemplo, da Europa para a África, para a Ásia, aqui para a América do Sul. Aí ficou cortado, né? Depois de dilúvios.
catástrofes, vulcões, etc., né? Bom, então vamos lá. Os mistérios. As massas de terra mudaram e se moveram ao longo do tempo, que eu falei, né? Vocês acreditam que essas foram mudanças e modificações graduais, porém, hoje a teoria da graduação está perdendo status, porque a Terra está dançando com mudanças em níveis geofísicos e energéticos. Tem mar que está recuando, tem mar que está avançando. Quer dizer, quando o mar fica avançando, aquele pedaço de terra está submergindo, né? Os vulcões estão explodindo, está até abrindo crateras em estradas. Não é só aqui não, gente, que de vez em quando eu vejo aí uns vídeos lá fora, lá da Europa, dos Estados Unidos. Não é só aqui que está acontecendo isso não, está acontecendo em geral. Ninguém sabe bem o que pensar das mudanças, porque na maioria dos casos vocês escolhem acreditar na linha oficial da verdade. Suas experiências perceptivas indicam mudança gradual como regra, e vocês não podem sequer imaginar o conhecimento que seus ancestrais acessavam. Eles sabiam que mudanças súbitas, surpreendentes e chocantes podem ocorrer em um instante, e neste caso vocês não podem nem fazer planos de contingência. Um caso que está acontecendo agora é no Canadá, gente. Está abrindo gelo, neve, muita estrutura, acima até do joelho. Está abrindo crateras e saindo fogo. Ninguém colocou, ninguém acendeu fogueira ali. E aquele fogo está derretendo a neve. E o país está, lá o governo do país está muito preocupado, porque se aquilo começa a se estender, pode queimar as raízes das árvores as árvores vão ser todas queimadas. Está acontecendo isso. Experiências? Claro que não. A Terra está sofrendo consequências, não só pela experiência do projeto HAARP, que sofre consequências disso, mas não é só isso. Ela sofre consequências das más energias que nós, através desses anos todos, estamos colocando na Terra, e então o Criador deixa acontecer para limpar a Terra, para acontecer realmente coisas para as pessoas que, vamos dizer, não estão evoluídas, não estão na linha do amor incondicional, vão embora, vão ser resgatadas pelas naves extraterrestres que as levam, colocam os espíritos nas cápsulas e os levam para o seu merecimento, né? E os que ainda têm que ficar aqui e já estão trilhando o caminho da luz são protegidos. E os outros que não querem saber, já escolheram, estão com meia meia na cabeça, cabeça na testa, é meia meia, eles colocam meia meia. Aí tá lá a nave mãe vendo, aquele lá, aquele que vai ali naquele grupo já está com meia meia, aquele, eles podem antecipar o desencarne dessa pessoa. Não está acontecendo muitos acidentes? Um acidente de carro que todo mundo morre, sobra um, e você ficou, mas como aquela pessoa, olha lá o carro como é que está, o lado que ele estava, Então há esse tipo de coisa, é chocante, né? Mas tem, tá? Vamos lá. A verdade, eu sempre digo, a verdade é para se dizer
porque o que adianta estar com fantasia, com mentiras e fantasiar as coisas? Vamos falar a realidade, né? A realidade é essa. Já tiveram tempo de escolher. Agora, as energias do yin, do amor incondicional, estão sendo colocadas aqui. Quem escolheu o caminho da luz está sendo beneficiado. Quem não escolheu não está aguentando. E aí acontece também um monte de coisas. E quem não está aguentando ainda fica mais cruel, né? Faz coisas mais cruéis ainda. Porque ele fica desesperado, aquilo incomoda. A luz do amor incondicional incomoda o cara que está ligado às trevas, incomoda. Bom, vamos lá. Embora seus ancestrais distantes compreendessem o uso do seu cérebro num grau muito maior do que vocês, isso não significa que eles tivessem a capacidade de utilizar todo o cérebro. Eles simplesmente utilizavam os lados direito e esquerdo do cérebro de uma forma mais equilibrada, como uma ferramenta de sobrevivência. Então, senhores, o nosso lado direito é o lado criativo, o lado do amor, da caridade. Este é o da razão, o do raciocínio. Então, quando o Buda veio explicar o caminho do meio, é isso. Nós temos que usar o nosso cérebro de maneira equilibrada. O mal existe. Nós temos o negativo e o positivo dentro de nós, o mal e o bem. Nós temos o mal e o bem. Tanto temos o mal dentro de nós que aí quando alguém faz mal a alguém, a gente fica com raiva mesmo trilhando o caminho do bem. Só que a gente não pode sentir isso para seguir o caminho. A gente tem que refrear, não pode sentir isso. A gente tem que ser observador apenas, como eles explicam, os pleiadianos explicam. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Sentiu aquilo, mas foi só para lembrar, não, mas eu senti porque eu sou do bem, mas não vou ficar com raiva daquela pessoa, porque eu não posso transmitir essa energia negativa para a pessoa. Nem posso criar essa energia dentro de mim, que vai fazer com que eu tenha larvas astrais, vírus, bactérias, etc. Então, não posso ter isso. Certo, senhores? Então, é o equilíbrio. E o equilíbrio, ele tem que ser em tudo, na comida. Te deram um pedaço de bolo. Me dá mais um pedaço? Me dá o terceiro pedaço? No dia seguinte, você está correndo toda hora para o banheiro, é ou não é? Estou ruim do fígado, vou para o médico, estou com dor. O que o senhor comeu? Eu só comi esse bolo, mas você não diz que comeu 3 fatias enormes de bolo. Bolo tem gordura, tem açúcar, que o açúcar faz gordura. Então, o organismo precisa botar para fora o mal que você colocou no teu sangue, né? No teu organismo. Aí você tem diarreia. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Você é vegetariano, tudo bem, mas naquele dia você teve que ir em algum lugar que não tem como você comer o que você costuma comer por ser vegetariano. E já são 4 horas da tarde e você já está assim, ó. Porque quem é vegetariano, o organismo fica um pouco sutil e você começa a sentir mais fome do que aquele que está sempre entulhando a carne para dentro, né? E tem gente que come feito um animal mesmo, então fica. Mas aquilo é força só do corpo, né? O vegetariano está dando energia para o espírito, é diferente. Agora, não vamos ser fanáticos e deixar a ponto de desmaiar de fome. Você vai lá e vê, poxa, mas aqui só tem carne, tem frango,
tem linguiça, arroz, feijão, tudo bem, eu como arroz e feijão, mas então você pode escolher. Ou você só come o arroz e feijão, mas às vezes pode nem ter feijão, só ter o arroz. Aí você não vai aguentar só comer o arroz, não. Não tem um legume, não tem uma verdura, vai ter que comer um pouquinho de carne, sim. Ah, não, aí já é fanatismo, não. Eu sou vegetariano e não vou comer isso. Não, vai comer, tem que comer para se alimentar, por causa da proteína. É como uma reunião, um cara é vegetariano e tem aquelas reuniões, né, de empresas. Tá todo mundo comendo, não tem comida que ele queira comer ali, mas ele vai ter que comer alguma coisa ali também. Até porque vão perguntar, ué, por que você não está comendo? Ué, você é esquisito, né? Não gosta disso, não gosta daquilo. Quanto à bebida, a pessoa pode ficar fingindo que está bebendo, bebe sim, só bota lá, e vai deixando no copo. Enquanto os outros estão enchendo o copo dos outros, o teu está sempre ali. Ah, você ainda está com a bebida aí? Hoje eu não estou muito afim não, sabe, de beber. E se tiver um vaso ali, olha para todo mundo, ninguém está olhando, joga lá no vaso da planta. Né? Não é uma ideia boa? Ou joga no chão mesmo. Se tiver uma toalha comprida e tal, aí joga assim, finge que bebeu, pronto. Criatividade, né, gente? Então, por exemplo, amar uma pessoa não exageradamente, é amar desapegado. Né? Tem gente que a gente vê quando sai na rua, um com o outro, grudado. Vai fazer uma compra, só faz compra com aquela pessoa, vai aqui, vai atender a pessoa na porta, vem os dois atender, vai não sei o que, vai os dois. Isso é apego, insegurança, apego e insegurança. Também pessoas que gostam muito de estudar, mas também tem que ter um momento de lazer. Porque também faz mal ficar só estudando. Fica com a cabeça um pouco saturada, né? Então tem que ter um dia na semana, ou algumas horas de um dia da semana para distrair um pouco, fazer o que você gosta, ou ir a um cinema, ouvir música. Quem gosta de futebol vai, mas é melhor ver em casa do que ir nesses estádios que só tem negatividade. Etc, né? Ou dar um passeio zoológico. Se tiver carro, vai ver a natureza lá mais distante, etc. Um bom filme também, um filme que goste, né? Etc. Bom, vamos continuar. Vocês lentamente se tornaram lineares e orientados pelo hemisfério cerebral esquerdo. A civilização ocidental, onde essa tendência é mais difundida, está se ramificando como um grande império no redor do globo, espalhando a orientação pelo lado esquerdo do cérebro, que é desconectada do bom senso e de uma relação significativa com a existência. Assolada por segredos de família e sociedades secretas, a civilização ocidental é repleta de mentiras, enganos, manipulações, que só são possíveis porque vocês perderam a influência equilibradora do seu eu maior. Por causa desse desequilíbrio, seus métodos de datar o tempo, incluindo o sistema de datação por carbono, são equivocadas. Vocês
não levam em conta outros fatores, como de que muitas energias têm a habilidade de se transformar e se mover através do tempo. O tempo não é estático, é um eterno rio que flui. Só um instantinho. Tá. É que o mouse parou de funcionar. É um eterno rio que flui, progressivamente se modificando, ainda que mantenha sua própria integridade. Vocês conseguem compreender a integridade de uma gota de chuva no rio? Ela se mistura e se combina. Ainda assim é sempre a mesma. Ou será que não? Se ela é parte do todo, pode a gota ser acessada de qualquer parte do rio? Nós queremos esticar a sua imaginação para que vocês entendam o holograma, onde o todo pode ser armazenado em uma parte. Imagine um ser, uma criatura, tão inteligente, viva e intensa, que está em toda parte ao mesmo tempo. Sua essência é pura e responde a todos os outros aspectos de si mesma. Essa é uma criatura que vibra curiosidade e maleabilidade, características únicas que permitem que ela possa ser moldada, assim como moldar. E você deve aprender a dançar com essa energia. Um dos profetas da sétima arte do seu mundo chama essa criatura de a força. Ela é um ser vivo, inteligente. Embora essa força seja benevolente, gentil, acolhedora e amorosa, o ser mais terno que você possa imaginar, ela também pode ser dinâmica e feroz, escura, envolvente e até mesmo má. Ela tem todos esses lados e todos esses atributos. Às vezes, vocês imaginam uma existência feita de toda a bondade, uma era dourada onde tudo é perfeito. Porém, não descarte as feridas da escuridão que podem levar algum tempo para se curar. E não descarte as oportunidades de transformar aqueles que estão aqui para serem transformados. Bem, vou ficar por aqui, vou anotar. Prontinho, senhores. Então, até o próximo vídeo.